Olá, pessoal! Mais uma aula, vídeo 21, números racionais e representando na reta numérica. Sou professora Elkiane, com componente curricular matemática. Números racionais. Então, aqui a gente vai ver a definição do que será números racionais. Dizemos que o conjunto dos números racionais é composto por todas as frações de A por B, em que A é um número inteiro e B é um número inteiro que tem que ser diferente de zero. Então, B, ele é diferente de zero. Então, nós temos aqui a representação em que o número racional é representado pela fração A e B, onde A pertence a Z. Z indica que são os números inteiros. Então, A é um número inteiro, ele pertence aos números inteiros, e B também pertence aos números inteiros, só que é diferente de zero. Quando nós temos esse asteriscozinho aqui em cima do número inteiro, ao lado direito do número inteiro, indica que o zero não faz parte dos números inteiros. Então, está aqui a representação, a definição do que é conjunto dos números racionais, o que será números racionais, em que a fração A e B, sendo A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros, mas tem que ser diferente de zero. O zero não participa, ele não está presente nesse conjunto. Então, o conjunto é representado pela letra Q maiúsculo. Estamos vendo aqui, ó, o Q maiúsculo indica que são números racionais. É a representação de quê? Do conjunto dos números racionais. Está aqui o conjunto de todos os números. Então, estamos vendo aqui a representação do conjunto dos números. Ele diz: observe que o conjunto dos números racionais representado ao Q maiúsculo pelo Q, que indica que é os números racionais, contém o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais, ou seja, N, que é a representação dos números naturais, esse símbolo indica que está contido em números inteiros, que aqui a representação Z indica a representação dos números inteiros, que está contido também nos números racionais. O Q também indica a representação do conjunto dos números racionais. Então, aqui nós temos o conjunto. Nós temos os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3... Quem são os números inteiros? Os números inteiros são quem? Os negativos, com o zero, e os positivos. Então, isso aqui é a representação do conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e os números negativos. Que também faz parte de quem? Que está contido em quê? Nos números racionais. Então, aqui nós temos a representação menos 2 quintos sobre menos 2 quintos. Então, temos aqui menos 1 meio e menos 0,3. Então, esses números, incluindo quem? Os números naturais e os números inteiros, representam o conjunto dos números racionais. Números que podem ser escritos na forma de fração. Temos aqui, as próprias frações. Então, ele diz, qualquer fração é um número racional, pois naturalmente já está escrito na forma necessária para isso. Então, quando você vê a forma de fração, você já está visualizando que ele é um número racional. Os números inteiros. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração.
Para tanto, basta dividi-lo por 1, pois todo número que é dividido por 1 é igual a si mesmo. Nós temos o exemplo de menos 7. Menos 7 é um número inteiro. Se eu dividir, colocar em forma de fração e dividir por 1, eu estou representando também um número racional. E temos o exemplo que, no caso, ele é número inteiro. Então, esses números inteiros fazem parte dos números racionais, em forma de fração. Se eu colocar ele, menos 7 dividido por 1. Decimais finitos, o 3. Qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Para isso, basta lembrar que todo decimal finito é resultado de uma divisão por alguma potência de base 10. 4. Dízimas periódicas. Uma dízima periódica é um decimal infinito, em que existe um período, ou seja, uma repetição dentro dos decimais. Então, nós temos aqui uma representação de uma dízima periódica. É uma dízima periódica de período 3. Então, no caso, vou representar ela em forma de fração. Se eu representar essa dízima em forma de fração, ela é um número racional. Temos aqui o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, além de naturais e números inteiros, existem outros subconjuntos dos números racionais. Temos o que? Quando nós vimos esse que, com esse asteriscozinho aqui em cima, ele está indicando que é o conjunto dos números racionais diferente de zero. O zero ele não está incluso dentro desse conjunto. Temos aqui o que com o sinal positivo. Então, ele diz aqui que é o conjunto dos números racionais positivo e o zero. Vimos aqui que ele não tem um asterisco em cima. Então, se ele não tem, o zero faz parte do conjunto. Temos o que com sinal de menos. É o conjunto dos números racionais negativos e o zero. Então, ele também faz parte, o zero também faz parte desse conjunto. Só não faz parte se vier um asterisco em cima, que está indicando que ele não faz parte, o zero. Temos aqui o número racional, que mais e o asteriscozinho em cima. Então, ele vai dizer que é o conjunto dos números racionais positivo. Aí eu pergunto, o zero faz parte? Não, o zero não faz parte desse conjunto. Quem só faz parte do conjunto dos números racionais só são os números positivos. Temos aqui o que menos e o asteriscozinho aqui em cima. Então, o conjunto dos números racionais negativos. Então, veio o asteriscozinho em cima, o zero não participa do conjunto, ele está de fora do conjunto. Então, quem vai fazer parte desse conjunto só são os números racionais negativos. Então, só são os números negativos. Temos aqui a representação geométrica, que é a representação dos números racionais. Temos aqui ó, um número racional, menos 4/5, menos 0,25, o zero, 1/3, menos 1, 5/4 e 7/2. Então, aqui está a representação geométrica dos números naturais. Obrigada pela atenção e fiquem com Deus. E pratiquem bastante as atividades. No livro didático possui bastante atividade e pratiquem bastante. Tchau!